Bom, boa tarde a todos. Como vocês acompanharam aí pela nossa divulgação oficial ontem, nós tomamos a decisão de trazer um novo técnico, que é o Argel. Uma escolha que começou a ser pensada na sexta-feira após o jogo, teve a participação direta do diretor de futebol, que é o Paulo Pelai. Teve aí um longo debate dele com a diretoria, desde sexta, no sábado e no domingo. E a premissa que orientou essa nossa decisão foi não meramente trazer um novo técnico, não meramente trocar o comando, mas sim trocar e trazer e escolher um determinado perfil que se adeque muito bem a esse momento da nossa equipe no campeonato. E aí, o único técnico que nós cogitamos dentro desse perfil foi justamente o Argel, que falando um pouco desse perfil, que envolve, claro, aspectos táticos. A nossa conversa com o Argel ontem foi sobre isso também, ele pode confirmar isso depois, a gente conversou bastante sobre a questão tática, sobre a concepção que ele tem do nosso elenco, mas tem muito a ver, acima de tudo, com um perfil pessoal, de trazer um profissional que seja enérgico, que traga um impacto de cobrança, mas também de motivação para esse momento. Então, além das questões táticas e técnicas que o Argel traz, ele certamente traz muito isso também, essa mudança para um perfil de cobrança, mas também motivador, que é o que a gente entendeu que era necessário para essas 11 partidas restantes da Série B. Boa tarde, Argel. Boa tarde, boa tarde. Rádio Banda B, boa tarde, presidente Paulo. Argel, quais são os pilares do teu trabalho? Olha, nesse momento, a gente gosta de desafio, né? O mais importante é isso. O clube não anda, não vive uma boa fase, e a gente vem fazer um trabalho aqui, né, com uma dedicação, com uma transpiração muito grande. Estou muito feliz, estou muito contente. Nós namoramos o Curitiba já algumas vezes, nós conversamos já há 2, 3 anos, e eu sempre tinha uma vontade muito grande de vir trabalhar no Curitiba, né? Até porque é um clube grande, é um clube que já foi campeão brasileiro, é um clube que tem uma tradição, tem uma camisa, né? E em cima disso, a gente gosta desse tipo de desafio, né? É dentro dessa forma que a gente trabalha, né? Dentro de uma disciplina tática, uma disciplina técnica, vamos buscar uma estratégia durante a semana, vamos decidir um padrão tático para a equipe, um padrão de jogo mais rapidamente. A gente conhece a maioria dos jogadores que estão hoje nesse grupo, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai trabalhar, é um momento importante dentro da competição, e, em cima disso, buscar o objetivo e pensar jogo a jogo. O mais importante é isso. O campeonato é um campeonato longo, difícil, né? A gente tem visto aí vários resultados inesperados, né? O líder perdendo para o lanterno, o vice-líder perdendo para o antepenúltimo. Então, a gente vê que tem um equilíbrio muito grande, né? Mas, nesse momento, a gente vai pensar jogo a jogo, em cima disso, né? Decidir o mais rapidamente uma escalação e dar confiança para essa escalação, né? Procurar mexer o mínimo possível, dar confiança para essa equipe, dar um padrão de jogo, né? Então, basicamente, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta ou para o Pelai ou para o presidente, para quem puder responder, a respeito da saída do Tcheco. O porquê que a diretoria optou pela saída do Tcheco, sendo que recentemente foi confirmada, né, a efetivação dele, com a convicção de que ele estava pronto para ser o treinador de Curitiba. Bom, a saída do Tcheco não é exatamente uma saída, o Tcheco continua na nossa comissão técnica permanente, então ele volta para o cargo de auxiliar técnico. E essa escolha, que foi a escolha por trazer um novo comandante, até mesmo antes de definir qual seria o perfil, ela foi logicamente orientada pelos resultados. O Tcheco, nesse tempo em que ele ficou à frente da equipe, os resultados falam por si só, não foram bons. O Curitiba, por conta desses resultados, se encontra numa posição da tabela extremamente ruim para o momento, e aí, por conta disso, nós entendemos
enfim, até pela própria função que uma diretoria tem que ter de não desistir, de não jogar a toalha, coisa que a gente não vai fazer em nenhum momento, nem sequer cogitamos, até porque temos confiança nas escolhas que foram feitas, mas a função da diretoria é de pensar em todas as possibilidades, de fazer tudo o que está ao seu alcance para tentar modificar o panorama, para tentar trazer melhores resultados. Então, por isso foi feita essa escolha. Evidentemente, nada pessoal com relação ao Tcheco, nenhuma falha, digamos, direta dele, pessoal, profissional. O Tcheco é uma pessoa que tem nosso total respeito, apoio, um profissional em quem nós confiamos bastante e consideramos bastante. Várias vezes eu mesmo falei para ele que nós não vemos o Tcheco fora do clube e fora da comissão técnica, pelo menos enquanto essa gestão continuar, mas nesse momento nós entendemos que precisávamos de um novo comandante, então o Tcheco volta para a comissão técnica e ele vai continuar como auxiliar técnico do clube. O Curitiba está a 7 pontos do G4 e 7 pontos do C4. Né? Queria saber qual foi a conversa com o presidente do Curitiba, com a diretoria, qual é o objetivo real dessa reta final do Curitiba na Série B? Olha, o objetivo real nosso, no momento, é pensar jogo a jogo. Né? Nesse momento, nós não podemos pensar outra coisa. E aí, em cima disso, a partir do momento que você tem as vitórias, né, que você consegue ter uma sequência de vitórias, né, você consegue pensar em alguma coisa. Então, nesse momento, a gente tem que pensar jogo a jogo, né? O campeonato ainda é um campeonato que está aberto, né? Nós temos um grupo aí qualificado, eu confio totalmente nesse grupo de jogadores que estão aí, ninguém desaprende a jogar futebol de uma hora para outra, são jogadores rodados, jogadores experientes, com jogadores jovens da base do clube com muita qualidade. Tá? Então, basicamente é isso, a gente vai pensar jogo a jogo e, em cima disso, conseguir fazer o que a gente não conseguiu fazer ainda durante o campeonato, que foi ganhar 3 jogos seguidos. Esse é um desafio para a gente. E a gente gosta disso, a gente é movido por esse tipo de desafio, né? por essa forma de trabalhar. A conversa com o presidente, com a diretoria ontem, foi muito boa. Eu acho que é importante esse nível de comportamento, principalmente da diretoria, né? de fazer uma entrevista com o treinador, né? De procurar entender o perfil, de saber o esquema tático que ele joga, né? O que ele pensa do futebol. Então, nós tivemos lá por volta de 2 horas, né, presidente, conversando sobre o futebol, né, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso rendimento dentro da competição. Então, no momento, o pensamento é esse. Né? O momento, né, nós temos os pezinhos bem no chão, né, bem tranquilo, bem ciente da nossa dificuldade, que é o campeonato, né, e pensar jogo a jogo. E aí, em cima de você buscar uma sequência dentro do campeonato, porque o campeonato hoje você ganha 3 partidas, você está lá em cima. Você perde 3, está lá embaixo. Então, há um campeonato aí de perde e ganha muito, muito grande. Então, nós vamos pensar sempre o próximo jogo é o jogo mais importante, sempre o próximo jogo é o jogo que nós precisamos buscar uma condição melhor, e é fundamental nesse jogo de sexta-feira a nossa equipe já dá uma resposta diferente para o nosso torcedor. Uma atitude diferente, sendo uma equipe competitiva, sendo uma equipe aguerrida dentro do campo, sendo uma equipe organizada. Futebol precisa de organização, e aí volta na primeira pergunta lá do nosso companheiro, né, que é um dos pilares da gente. Futebol precisa ter organização, precisa ter estratégia, né, precisa ter inteligência. Cada equipe, né, você tem que usar um tipo de estratégia para você conseguir o resultado positivo. Né? Então é mais ou menos dentro dessa forma que a gente vai trabalhar, até porque a gente está acostumado a chegar principalmente nos clubes nesse momento. Né? Aconteceu assim em vários clubes que a gente trabalhou, já são aí 10 anos como treinador profissional, 115 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro como treinador, tivemos a felicidade, nós, porque o futebol nunca é eu, sempre é nós, né? A comissão técnica, jogadores, diretoria, torcida, né? Então nós temos que criar um clima, né? E jogar cada jogo como se fosse uma final. Presidente, boa tarde. Está nervosa? Estou um pouco nervosa. Assim que o Curitiba anunciou ontem a contratação do Argel, muitos torcedores comentaram nas redes sociais que a solução não seria talvez a troca de técnico, que o atual elenco do Curitiba é limitado e que poderia trocar quantos técnicos fossem necessários
e que os resultados continuariam os mesmos. Por que, então, essa opção, né, pela troca de técnico? Na sua opinião, se, então, dá para fazer alguma coisa diferente com o elenco do Coritiba que não dá mais para mexer? Bom, eu não tenho como chegar aqui numa coletiva e responder torcedores das redes sociais, né? Quando você cita redes sociais, você está citando um sujeito completamente indeterminado fazendo uma pergunta, então isso fica relativamente complicado da gente responder, né? Se você citasse nomes dos torcedores que fazem essa referência, talvez ficasse mais fácil. Mas, mesmo assim, acho que a gente pode responder rapidamente remetendo aquilo que eu disse ali. A mudança de técnico, ela é orientada por uma premissa de mudança de perfil, o entendimento da diretoria, junto com a direção de futebol, e que precisávamos desse técnico com esse perfil para esse momento. Vou fazer uma pergunta para o Argel e depois uma para o presidente. Argel, o que foi te passado da diretoria? Qual que é o teu objetivo? Primeiro, eu queria saber até quando que vai o seu contrato, se ele vai até o final do ano, se vai até o final do ano que vem, enfim. E o que foi te passado? Salvar o Coritiba de um possível rebaixamento ou classificar o Coritiba para a Série A? E para o presidente, eu queria te fazer a seguinte pergunta, presidente. Qual que é a nota que o senhor próprio dá para a sua gestão? Olha, primeiramente, quando a gente tem uma conversa, né, treinador, comissão técnica, junto com a diretoria, e foi o que a gente fez ontem, nós ficamos, né, enquanto domingo, todo mundo aproveitava o domingo, nós estávamos trabalhando lá no estádio Couto Pereira, né, presidente? Todo mundo reunido, departamento todo de futebol, junto com a gente, né, buscando uma diretriz a partir desse momento. E isso é uma coisa interna do clube, com o treinador, com a comissão técnica, com a diretoria. Nesse momento, o que eu posso dizer para você é que nós vamos pensar jogo a jogo. Esse é o objetivo. Faltam 11 jogos, né, para acabar. Futebol, tudo pode acontecer, né? Podemos sim ganhar 8 jogos, 9 jogos, né? Daqui a pouco 7 jogos, vai depender de como é que o campeonato vai ser. Agora começa um campeonato muito perde e ganha, e os resultados têm acontecido isso, né? Então, qualquer tipo de assunto que a gente conversar e falar, a gente sempre vai tratar isso internamente. Sobre o meu contrato, né, e volto a dizer para vocês, eu confio muito nesse grupo que está aí de trabalho. Mais da metade desses jogadores trabalharam comigo em outros clubes. E sabe a forma de nós trabalharmos. E sabe como é que a gente gosta de uma equipe dentro do campo. Então a gente acreditou, né, porque o time tem estrutura, tem condição, né, o time tem camisa, o time está organizado, né? Mas o plantel não está rendendo, daqui a pouco não está rendendo, o plantel do Ceará também não estava rendendo, agora começou a render. O futebol acontece, né? Cada um tem uma metodologia de trabalho, cada um tem uma forma de trabalhar e tem que ser respeitada. Cada um tem um perfil. Então, quando o Coritiba veio atrás da gente, veio atrás de um perfil, né, de um comando, né, de uma experiência, né? Foi isso que o Coritiba buscou nesse momento, né? Para quê? Para que possa dar aquele up que a gente espera nesses 11 jogos. E a duração do meu contrato é até o final da temporada, né? Eu gosto desse tipo de desafio, ainda mais um clube que a gente já vinha namorando há muito tempo, já faz uns 2, 3 anos que eu estou, né, com essa diretoria, com outras diretorias, com outras pessoas, né, mas a instituição sempre, né, conversamos para vir trabalhar aqui. Eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar no estado do Paraná, né, principalmente no Coritiba, pela sua grandeza, pelo clube que é. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A duração do contrato é o que menos importa nesse momento, até porque o treinador vive de resultado. Você faz um contrato de 1 ano e se você não tiver resultado em 5, 6 jogos, né, já não existe mais contrato. Então o planejamento do futebol brasileiro é bola na rede. Qualquer treinador do futebol brasileiro precisa ganhar, né? E eu tenho 2 coisas que a gente preserva muito. A primeira, nesse momento, é o resultado. A segunda é a exibição. Porque quando você tem exibição, você está mais perto do resultado. Mas nesse momento o resultado é muito mais importante que a exibição. Para que a gente possa, né, novamente a equipe ter uma autoconfiança, novamente a equipe ser uma equipe competitiva, ser uma equipe aguerrida, né, ser uma equipe focada no nosso objetivo, jogar cada jogo como se fosse o último. Então hoje nós começamos a trabalhar, hoje nós começamos em busca de uma vitória no próximo jogo. Um jogo dificílimo que nós temos, com um adversário, né, que também está motivado, também trocou o seu comando lá do outro lado,
né? Também está buscando uma recuperação dentro da competição, então vai ser um jogo muito difícil. Então nós vamos começar a trabalhar hoje, focar todas as nossas atenções, o nosso conteúdo, a nossa experiência, né? A gente conhece bem o pessoal da comissão técnica que ficou aí, veio eu e o meu auxiliar, né? Preparador físico continua, os auxiliares continuam, o Tcheco é um cara que eu tenho um respeito muito grande, Glebson, Galeguinho, o apelido dele é Galeguinho Barroso, trabalha comigo já há muito tempo, 6 anos, esteve comigo no Internacional, no Goiás, no Vitória, no Figueirense, Criciúma, em vários clubes que a gente trabalhou. Então, a gente tem uma comissão técnica competente, né? Preparador físico aí que recentemente foi campeão brasileiro, né? Que é o preparador do Marcelo, um cara que a gente se enfrentou no Campeonato Brasileiro da Série A 2015, 2016. Então, a gente acredita nesse grupo de trabalho. A gente tem convicção, né? Com trabalho, com dedicação, né? Nesse momento, a gente está com esse pensamento de jogo a jogo, não vamos trazer uma pressão que já existe, né? Porque no começo da Série B o Curitiba já foi colocado como um dos favoritos, né? Então a gente já sabe disso. Agora nesse momento é nós absorver isso, ter tranquilidade para trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, cada um vai ter que dar um pouquinho mais para que a gente possa ter esse up na competição, e aí sim, jogo a jogo, pensando no nosso objetivo. Bom, para dar uma nota para a gestão, eu primeiro precisaria saber quais são os critérios de avaliação para se estabelecer essa nota. Então, como você não disse quais seriam, eu vou julgar pelos meus próprios critérios, que envolve o simples fato de que uma gestão ela é composta por vários setores, por tomadas de decisão e por gestão propriamente dita em vários setores diferentes. Então, nesses 8 meses, eu vejo um trabalho muito bom, e quando digo muito bom, digo totalmente compatível com aquilo que se propôs em campanha, com aquilo que se propôs em plano de metas que foi registrado por ocasião da nossa candidatura, em áreas como investimentos em patrimônio, em áreas como categorias de base, em áreas como comunicação, em áreas como fornecimento de material esportivo. Curitiba desenvolveu sua marca de forma extremamente satisfatória, para não dizer de forma excelente, do zero, em praticamente 6 meses. Então, cito esse exemplo e cito essas áreas, que são as principais além do futebol, como áreas em que a minha avaliação é certamente muito boa de gestão. É claro que não dá para dizer o mesmo da gestão do futebol, não pela gestão propriamente dita, porque ninguém fez as escolhas que fez de forma aleatória, de forma impulsiva e impensada. As escolhas foram feitas por motivos específicos e com convicção, mas o fato é que até aqui elas deram errado pelo simples fato de que não deram o resultado mínimo que se pretendia, e o resultado mínimo que se pretendia era que, a essa altura, o Curitiba estivesse no G4 da Série B. Então, sou honesto em falar que a gestão do futebol, ela certamente não mereceria uma nota muito boa, mas a gente teria que fazer uma ponderação entre todos esses fatores para atribuir uma nota. Enfim, acho que o número é o menos importante. Rogel, você terá aí 3 dias até o próximo jogo, né? 3 dias de treinamento, sendo que tem uma viagem no meio desses 3 dias aí. Eu imagino que não seja ainda o suficiente para você conhecer, estou dizendo saber o nome, mas conhecer a fundo... Saber o nome eu já sei de todos. De todos. Mas conhecer a fundo, saber em que condição cada jogador está, o que cada jogador pode te oferecer naquele momento, né? Como é que você pretende fazer isso para tirar o máximo de proveito? Porque você vai ter todo um trabalho, um staff ali junto com você, mas a percepção final realmente... É o feeling. É o feeling do treinador. Como é que você pretende fazer isso tendo tão pouco tempo lá? Primeiro nós vamos respeitar as características de cada jogador, né? Então, às vezes, eu não tenho um sistema de jogo favorito, porque às vezes eu tenho um sistema e os jogadores que eu tenho são outros, né? Então eu tenho que me adaptar, até porque quem está chegando agora sou eu, né? Então a gente conhece, a gente, né, jogou contra o Curitiba no começo da Série B, nós vimos aqui com o Criciúma, né, foi um jogo muito disputado, então a gente conhece a característica de cada jogador, então nós vamos preservar e vamos respeitar a característica de cada jogador. A Série B é um campeonato diferente da Série A. A Série B é um campeonato mais aguerrido, mais competitivo, bola aérea, jogo truncado,
né? Na sexta-feira, por exemplo, eu gosto de futebol e eu vivo futebol 24 horas por dia. Eu assisti Curitiba e Londrina, né? O Londrina veio aqui jogar no 4-5-1. E o primeiro time que fizesse um gol ganhava a partida. Porque as equipes fazem um gol e se retraem, já não tem mais jogo, e aí fica aquele combate no meio-campo, né? O meio-campo muito congestionado, muito poluído, né? Então é um jogo diferente a Série B. Né? A Série B, às vezes, você tem que dançar conforme a música. Né? O Curitiba tem uma equipe altamente muito técnica, né? Uma equipe tecnicamente. Agora, precisa ser um pouquinho competitiva, precisa ter uma transpiração, uma vibração diferente, uma motivação a mais, porque o futebol, uma pegada diferente, porque é característica. O Curitiba, quando foi campeão lá em 85, se eu não me engano, né, presidente? Em 85, com o nosso saudoso Zé Andrade, né, que foi o primeiro treinador que me colocou no time principal do Internacional com 17 anos, eu tenho um carinho muito grande pelo seu Enio. Aquela equipe lá de 85 era uma equipe competitiva. Era uma equipe aguerrida, uma equipe que tinha uma pegada, uma transpiração, uma motivação maior, né? Uma equipe compacta, as linhas jogavam junto, né? Uma equipe que tinha profundidade, tinha velocidade na frente, né? Então nós vamos respeitar as características de cada jogador, certo? E a gente olhando o plantel o grupo de jogadores do Curitiba, poucas, por exemplo, só para dar um exemplo, poucas equipes da Série B se dão o luxo de ter 3 9s de qualidade. Alexandro, que em todo lugar que passou foi artilheiro. Né? Jonathan Belusso, todos os lugares também passou, foi artilheiro. E Bruno Moraes também, em todos os lugares. Então a gente vai respeitar a característica do jogador. E aí, em cima disso, a gente vai botar um sistema tático. Um sistema tático para jogar fora de casa. Um sistema tático para jogar dentro de casa. Dentro de casa você precisa sair um pouquinho mais, você precisa propor um pouco mais o jogo. Né? Apesar que hoje a gente viu a Copa do Mundo aí, ninguém prepõe jogo, é tudo contra-ataque. Eu te contra-ataco, você me contra-ataca, é mais ou menos isso que acontece no futebol. O desafio do treinador hoje não é ter posse de bola. Não adianta eu ter posse de bola 70 minutos, posse de bola não define jogo. Nós precisamos ter objetividade. Em 4, 5 toques, estar na cara do adversário e fazer o gol. Fazer o que a França fez com a Argentina, em 5 toques, chegou na cara do adversário. Então esse é o desafio do treinador. Né? Você tem que ter um time agudo. Não é um time que ataca 200 vezes, não é quantidade, é qualidade no futebol. Né? Então nós temos que ser frio e calculista, né? Nesse momento. E as peças que a gente tem a opção de encaixar nos sistemas que a gente quer jogar. Os jogadores hoje estão muito habituados, né, no jogar no 4-4-2, né, jogar no 4-2-3-1, né, jogar no 4-1-4-1. Então os jogadores hoje estão muito mais habituados, né, estão acostumados com esse tipo de mudança tática na própria formação da equipe. Mas uma coisa que a gente sempre respeita é a individualidade de cada jogador, é a função que cada jogador, a organização dentro do campo, e é isso que a gente vai fazer. E aí, em cima disso, decidir uma disciplina tática e técnica para essa equipe. Presidente, me lembro que na época de campanha, quando o senhor esteve lá na nossa emissora, o senhor falou a respeito da questão da troca de treinadores, né? E você usou a expressão que só demitiria treinadores para não recorrer nos erros de diretores anteriores, em casos extremos de perda de vestiário ou de catástrofe. Até usou essa palavra na oportunidade. É isso que está acontecendo agora, porque o Curitiba, em um ano, quer dizer, menos de um ano do seu comando, vai para o 4º treinador. Por que a diretoria não conseguiu ou não está conseguindo cumprir a promessa de campanha? Bom, é evidente que a expectativa e que a intenção, lá no começo do ano, era ficar o ano inteiro com o mesmo técnico. Então, a gente não falou aquilo que falou lá atrás, sem convicção, sem acreditar, ou só por falar. A ideia certamente era aquela. Vários motivos, digamos assim, impossibilitaram isso. Um deles, sem dúvida, é o cenário de Série B, em que o Curitiba se encontrou. A gente imaginava um cenário diferente para aplicar esse tipo de visão, esse tipo de convicção. E, para ser bem direto aí dentro do que você perguntou, ainda que não tenha havido nenhuma catástrofe, por assim dizer, ou nenhum tipo de indisposição interna,
é evidente que o momento no campeonato, na tabela, se aproxima muito de uma catástrofe. E para tentar evitar ela, e nós da diretoria acreditamos que ainda é possível sim evitar ela, nós entendemos que essa seria uma medida importante, uma medida necessária, uma medida que, em último caso, pode fazer com que isso aconteça. Então, ainda aqui, repito, não tem havido nenhum conflito interno, o Tcheco não perdeu o vestiário, aliás, pelo contrário, a gente entendeu que o momento delicado que o Coritiba vive, ele demandava algum tipo de medida, algum tipo de solução, e essa era a que estava mais ao nosso alcance. Presidente, na coletiva que você falou sobre a saída do Eduardo e anunciou o Tcheco, você disse que a situação não era desesperadora porque em nenhum momento Coritiba tinha ficado... Agora eu não vou lembrar se foi a 4 ou a 2 pontos do G4, hoje a 2. Agora o Coritiba está a 7 pontos do G4 e a 7 da zona de rebaixamento. Você acha que hoje a situação é desesperadora? E, Argel, o que te fez acreditar que o Coritiba ainda pode conseguir esse acesso à primeira divisão? É só você olhar o grupo de jogadores. E eu dei exemplo de uma posição, o número 9. E agora eu vou te dar o exemplo do número 10. Ian Sassi, Jean, Chiquinho. Poucos clubes hoje na Série B têm 3 meia de qualidade. Jogadores de beirada. Você tem Alisson Farias, você tem Guilherme, você tem Natan, você tem Paredes. Entendeu? Então, se você olhar hoje você pode ter a carência em alguma posição? Pode. Mas o grupo do Coritiba é um grupo relativamente homogêneo. É um grupo que você tem aí 2, 3 opções para cada posição. Então é isso que me faz acreditar. E lembrando a Série B, eu me lembro há 2 anos atrás, o Bahia subiu no último minuto. O Vasco sofreu na Série B. O Internacional sofreu ano passado na Série B. E quando há uma troca dentro do futebol brasileiro, e isso é cultura do futebol brasileiro, de trocar treinador, isso é cultura aqui. E se viesse para cá o Mourinho, se viesse para cá o Guardiola e perdesse 4, 5 jogos seguidos, cairia também. Porque faz parte da cultura. E nós, treinadores do futebol brasileiro, estamos acostumados com isso também. Nós sabemos que nós temos que ganhar na sexta e temos que ganhar na terça. Porque o futebol vive de resultado. E a partir do momento que você faz uma troca, é sempre para melhor. Para dar um choque de energia, que é o que está precisando nesse momento. Com os jogadores que a gente tem, com o grupo que a gente tem, com as condições de trabalho que é proposta pelo clube, pela diretoria. É muito fácil nesse momento você olhar e observar o trabalho da diretoria, porque o futebol vive de resultado. Se tivesse lá em cima o trabalho da diretoria, tivesse no G4, o trabalho da diretoria era fantástico. Não tem resultado. Porque aqui no Brasil o segundo é o último. O que vale sempre é o campeão. Isso é normal. É que nós, brasileiros, somos exigentes. Nós gostamos de ser sempre o primeiro. E quando a gente vem para cá, a gente quer ganhar. Eu estou muito feliz, estou muito contente, estou convicto que a gente vai conseguir dar um up na competição. Se a gente vai subir ou não, esse é um assunto para mais à frente. Nesse momento, a gente não pode estar aqui enganando ninguém. E não vamos enganar ninguém. Nós vamos ser realistas. E temos que ter a humildade de ser realista. A humildade de realista. Com toda a grandeza que tem esse clube. Nós temos que pensar jogo a jogo. E oxalá que a gente consiga ganhar 3 partidas seguidas. E daí daqui a pouco o discurso muda. Mas muda pelo nosso trabalho. Nós temos que ter uma interatividade muito grande. Então o torcedor tem que abraçar o time tem que abraçar o torcedor. E nós só temos um jeito de trazer o torcedor de casa para dentro do estádio. Ganhando. Ganhando. E se puder, e de preferência, jogando bem. É isso que a gente preza no nosso trabalho, no dia a dia. Então é isso que a gente vai fazer. Eu tenho convicção que a gente pode extrair mais desse grupo. E o futebol é assim, acontece. Determinado jogador com o treinador rende mais, com o outro rende menos. Isso vai muito de gestão de grupo. O treinador é muito mais gestor de pessoas
do que propriamente a parte técnica, a parte tática. Parte técnica e parte tática, você pega o computador aí da nossa amiga aqui e você vê o que o Barcelona está fazendo lá, o treinamento. Agora, gerir pessoas, gestão de pessoas, né? Isso, comando de vestiário, né? Você ter uma disciplina tática, você ter uma diretriz de trabalho, o jogador saber o que ele vai fazer dentro de campo, ele ter confiança, né? O treinador passa esse discurso e ele acredita nesse discurso. E esse discurso só não fica só na palavra, não, ele vai para dentro do campo. E é ali que a gente tem que resolver. Então é ali que a gente vai trabalhar. Porque ali, o futebol não adianta. Se você treina a 200 por hora, você joga a 200 por hora. Se você treina a 10 por hora, você joga a 10 por hora. Não dá para comprar raça, determinação, atitude, intensidade, né? Que é as palavras agora que estão na moda. Isso sempre esteve na moda, desde a época que o Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil. O futebol não mudou. O futebol apenas se profissionalizou. E eu até acho que a gente perdeu um pouquinho esse futebol raiz. Nós perdemos um pouco o amor à camisa, o amadorismo. Né? Tá um pouco chato o futebol. Eu sou do tempo que acabava o jogo, eu estava tomando banho, né? Lá no Internacional, depois de um Grenal, embaixo do chuveiro, e tinha um repórter me entrevistando. Hoje já não acontece mais isso. E o futebol é para trazer alegria para as pessoas. Então é fundamental a gente trazer o torcedor para o nosso lado. Nesse momento, o torcedor precisa dar um voto de confiança para esse grupo, que, como você falou, já teve a 2 pontos do G4. Agora tem uma 7. Daqui a pouco podemos estar a 1, podemos estar dentro do G4, podemos estar a 3, a 4. O nosso trabalho, o nosso desempenho que vai mostrar, principalmente nesses 11 jogos. Bom, a situação evidentemente é pior do que aquele momento, até porque a distância do G4 é maior e faltam menos jogos, mas ela certamente não é desesperadora, por basicamente 2 motivos. Acho que ela só seria desesperadora se o Coritiba chegasse numa situação em que dependesse do resultado de outros clubes, e aí provavelmente a situação será, e aí então, consequentemente, não é, porque o Coritiba ainda assim depende só das suas próprias forças para conseguir chegar ao seu objetivo, que é o acesso. E por conta disso, nós da diretoria, principalmente, temos confiança e temos crença de que o objetivo é possível e de que temos meios para chegar lá. Temos até a obrigação de pensar assim, mas não pensamos pela obrigação, pensamos porque acreditamos. E esse movimento que nós fazemos agora é demonstração clara disso. Quem busca uma alternativa, quem busca uma solução, mesmo faltando 11 jogos para acabar o campeonato, é porque acredita sim que as coisas ainda podem mudar e que o objetivo pode ser alcançado. Argel, na linha... É errar por ação, né? Não por omissão. Aí, agora vai. Argel, na linha do que você comentou há pouco, de se familiarizar os jogadores, conhecer as características de cada um do seu grupo, e também da Copa do Mundo, onde as seleções exploravam os ataques, jogavam no erro do adversário. Você, Argel, tem um padrão de jogo, tem uma preferência, pelo menos? Pontas abertos, 3 volantes, 3 zagueiros, enfim, o estilo Argel? Olha, eu gosto, até porque eu fui zagueiro e eu sofri muito com os atacantes, né? E a melhor defesa é o ataque. Isso é uma máxima do futebol. Enquanto você está atacando o adversário, a bola está lá na frente, né, e a tua defesa está respirando, entendeu? Cada jogo a gente vai usar uma estratégia. Nós vamos trabalhar por partes. Daqui a pouco, nesse jogo com o CRB, é uma estratégia. Aí o jogo seguinte em casa, que nós temos 2 jogos em casa, Avaí e Juventude, é outra estratégia. Né? Você tem que colocar o clima, a condição do gramado, tudo, né? E aí colocar e achar a melhor estratégia para o sistema de jogo funcionar. Eu gosto de jogar, como eu disse, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-4-1. Dificilmente, ou quase impossível, eu vou jogar 3-6-1 com 3 zagueiros. Não gosto muito do sistema de 3 zagueiros, precisa muito tempo de adaptação. Nós não temos esse tempo, o futebol não te dá tempo, o futebol tem pressa. Essa é a grande verdade. Então a gente vai buscar um melhor sistema tático que possa se encaixar nas peças que nós temos. Respeitando, porque às vezes não adianta eu querer jogar numa forma se eu não tenho as peças. Não, com os jogadores que eu tenho, que eu conheço, né? Alguns jogadores, volto a dizer, ou vários deles, mais da metade do grupo trabalhou com a gente, sabe a nossa forma de trabalhar, de conduzir o grupo, né? Sabe a nossa preferência. Então nós vamos montar uma equipe competitiva, uma equipe organizada,
né? Uma equipe que vai fazer uma marcação, daqui a pouco uma marcação pressão, mas não 90 minutos. Vai alternar numa segunda linha, numa terceira linha, né? Vai estar organizada numa bola parada ofensiva, defensiva. A bola parada hoje no futebol brasileiro, e principalmente na Copa do Mundo, foi 70%, 80%. Então nós vamos treinar muito a bola parada. Falta ao nosso favor, escanteio, né? A bola parada tem decidido, e principalmente na competição que a gente joga, que é a Série B. Porque hoje não tem espaço. A tamanha a evolução física dos atletas, né, de todos os clubes, o espaço está muito pequeno, né? Por isso que tem poucos gols, né? Por isso que fica um jogo truncado, às vezes fica um jogo feio, né? Fica um jogo que, né, parece que um está com medo de ganhar, o outro está com medo de perder. O primeiro que fizer o gol, independente de estar jogando em casa ou fora, ele acaba ganhando a partida. Então nós temos que ser inteligente agora nesse momento. Então nós vamos trabalhar hoje, né? Eu acho que nós temos um tempo hábil. Já cheguei em outros clubes na terça e estreiei na quarta. Né? Pelo menos agora eu vou ter um treinamento de segunda à tarde, terça, quarta, viajamos, quinta, fizemos um treinamento lá pré-jogo, e o jogo, né? Um adversário que a gente conhece também, um adversário que é muito forte jogando dentro de casa, perdeu alguns jogadores importantes também. Então, mais ou menos em cima disso. Agora, principalmente, respeitar, né, a característica de cada jogador, certo? Não gosto muito desse, vamos improvisar algum jogador, não. Se a gente tem um jogador da posição, vamos procurar usar. Por exemplo, o Alex Alves jogou comigo no Goiás de lateral esquerdo e quarto zagueiro. Pode fazer as duas funções. É interessantíssimo para o treinador você ter jogador que faz 2, 3 funções. Né? O Alisson Farias foi meu jogador no Internacional, pode jogar aberto na extrema, pelo lado esquerdo, pode jogar na meia, né? Pode jogar do lado direito, o Paredes joga do lado direito, joga do lado esquerdo, o Guilherme joga do lado direito, joga do lado esquerdo, o William Correia pode ser primeiro volante, pode ser segundo. Então, o mais importante é isso, é você preservar, né, e conseguir extrair o melhor de cada jogador, e em cima disso, o quanto antes, a gente definir um esquema tático, dar confiança para esse esquema tático, mexer o mínimo na equipe, para dar confiança para a equipe, né, para ganhar um fio de jogo, e aí sim ganhar um padrão de jogo, e aí colocar a equipe nos trilhos. Presidente, eu queria te perguntar, além dos resultados, aconteceu mais alguma coisa que fizesse vocês tomarem a decisão de trazer o Argel? E se pensando hoje, existe algum tipo de avaliação interna de que seria melhor ter contratado mais jogadores antes da Série B do que contratando ao longo da competição? Eu até concordo com a avaliação do Argel de que o elenco ele deveria estar rendendo mais, ele tem bons jogadores, mas foi chegando gente ao longo das partidas e teve que entrar, e entra, sai, cada jogo é uma escalação. Hoje você tem essa avaliação? Não sei se eu entendi bem a primeira pergunta, Além disso, o Jair, por exemplo, falou do Rodrigo Ramos, de falta de comprometimento, do Cadi, o que está acontecendo internamente, então para o torcedor saber? Bom, na verdade não. O que nos orientou a fazer a mudança foi, primeiro, a carência, a ausência de resultados que a gente esperava ter nesse momento, e segundo, como já disse, o perfil do profissional que a gente entendia ser necessário para esse momento. Esses casos que você citou, em que pese, eles tenham a sua relevância, eles são completamente secundários dentro do contexto do grupo, dentro do contexto, enfim, do contexto do clube como um todo. Eu não sei até se ficou claro em algum momento, especialmente essa questão do Cadi, essa questão não tem nenhum problema de comportamento, nenhum problema de conflito interno. Nós tivemos outros jogadores afastados, o Alexandre, o Alan Costa, o Varenga, que foram afastados por questões meramente técnicas, por escolha do treinador e do diretor de futebol que aqui estavam. Quando houve a mudança, houve o retorno desses atletas também. É importante ficar claro sobre esse aspecto que a diretoria não interfere nesse tipo de decisão. Claro, debate, questiona, cobra os motivos, mas essas decisões são tomadas por comissão técnica e direção de futebol. Quanto à chegada dos atletas, especificamente, o fato é que havia um planejamento para o Campeonato Paranaense,
de dar prioridade para os atletas das categorias de base. Nós entendemos hoje que esse planejamento atendeu plenamente aos seus objetivos. Se hoje a gente tem aí Thaleson Kelvin, Vitor Carvalho, Júlio Rusch, Guilherme Parede jogando e jogando bem na equipe principal, se deve exclusivamente a isso, a esses atletas terem tido oportunidade de jogar um campeonato paranaense inteiro. Foram trazidos atletas também no Campeonato Paranaense, não dá para esquecer, nós trouxemos 6 atletas lá no começo do ano, que deram respostas diferentes, desde ruins a satisfatórias, a boas, dentro de campo. E o fato é que a Série B, desde o seu início, apresentou mais carências do que a gente imaginava que o elenco teria, e a diretoria, atendendo as posições do departamento de futebol e da comissão técnica que aqui estava, foi tentando atender essas carências e trazendo os atletas. Se houvesse o diagnóstico anterior de que essas carências já existiam, a diretoria teria tentado viabilizar essas contratações antes. Então, a gente foi fazendo as coisas à medida que as demandas foram aparecendo.